Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que bateu o Atlético Paranaense por 2-0 aqui no estádio Beira-Rio e segue, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Os destaques dessa vitória, gols marcados pelo Pedro Henrique, gol do Maurício também, aliás, um belo gol do Maurício. E alguns destaques importantes sobre Vitão, que fez uma baita partida novamente, um dos melhores zagueiros aí do futebol brasileiro. Mano disse que ele poderia estar na seleção se jogasse em outro centro, mas a notícia não é tão boa em relação ao zagueiro, que pode deixar o Internacional a partir de julho do ano que vem. E Johnny, preocupa? Não preocupa? Te conto tudo isso depois da vinheta. Falar do Internacional então, gente, afinal o Inter venceu, com autoridade o Atlético Paranaense, vale esse destaque, Afinal na quarta-feira estávamos lá em Belo Horizonte falando sobre a derrota do Internacional para o América Mineiro e o quão ruim foi aquela partida do Inter no Independência, Perdeu por 1-0, o time parecia meio desmobilizado, perdeu o pênalti com o Alan Patrick, acabou tomando gol num finalzinho, Um gol meio besta, Um escanteio, ninguém pulou, O Alê nem precisou subir para fazer o gol do 1-0. Hoje um Inter diferente. E o Mano Menezes chegou a dizer na entrevista coletiva que teve uma conversa para ressaltar a importância do Inter ter um comportamento diferente no jogo deste sábado. Por quê? Porque o adversário ele tinha um tamanho diferente. O Atlético Paranaense hoje é o bicampeão da Copa Sul-Americana, recente, foi campeão ano passado, a base é praticamente a mesma, é um time que chegou com muitos méritos à final da Copa Libertadores, perdeu para a equipe do Flamengo por 1-0 lá em Guayaquil, então vinha, de uma mobilização muito grande, vem de disputas importantes, batendo Palmeiras dentro do Allianz Parque, competindo com o Flamengo nesta final, teve alguns momentos também na Copa do Brasil, então assim, é um time muito competitivo, um time que tem individualidades importantes. Vamos lá, o Vitor Roque é um dos atacantes que está mais em alta no futebol brasileiro. Terans é um bom jogador, tem um jogador da qualidade do Fernandinho, então não era um adversário fácil de se bater e o Mano ressaltou essa conversa, para ter uma postura um pouco melhor do que foi o jogo na quarta-feira lá na Arena Independência, reforçando que ainda tem campeonato, O Inter, por mais que já esteja classificado de forma matemática para a Libertadores, ainda luta pelo vice-campeonato. Eu fico com a frase do Mano lá de Minas Gerais ainda, dizendo que se o torcedor entende que o vice-campeonato não é tão importante, para a comissão técnica, para o grupo de jogadores, para a diretoria, é um resultado importante, financeiramente falando, e também em nível de hierarquia, Afinal o Inter ganha um cartaz diferente, é um cartaz de vice-campeão brasileiro, é um cartaz de mais respeito dos adversários, é um atrativo maior para quem vai vir jogar aqui no ano que vem, então tudo isso foi levado em consideração. Dentro do jogo, alguns destaques importantes que a gente precisa fazer. O Vitão fez uma partidaça e vai merecer um capítulo especial aqui nesse vídeo, também em relação ao zagueiro do Internacional, que terminou o jogo sem nenhuma falta. São 18 participações no jogo e nenhuma falta, Então jogou demais o Vitão, foi o melhor jogador em campo. René fez uma partida muito boa também, o Mercado, que vinha sem jogar já há 5 jogos, também fez uma partida muito segura. Johnny, para mim, um dos melhores do Inter no primeiro tempo, colocando uma dinâmica importante no jogo, foi o único jogador que finalizou no gol no primeiro tempo e teve uma boa partida. Por outro lado, alguns destaques negativos. O Alan Patrick, para mim, fez uma partida ruim. Melhorou no segundo tempo, mas foi bem distante daquele Alan Patrick que a gente espera sempre algo diferente. O alemão, muita transpiração de novo, mas passou em branco. É bom dizer que não teve nenhuma grande oportunidade clara para ele fazer o gol, mas, segundo o próprio Pedro Henrique, que passou aqui na zona mista, diz que é um jogador que se dedica muito, que sai sempre exausto, que faz o trabalho sujo, de marcar zagueiro, de abrir espaço, então ainda é um cara mais participativo em relação ao seu substituto, que é o Brian Romero, que de novo, encerrou a partida sem tocar na bola praticamente, acabou não tendo uma grande acréscimo de qualidade em relação ao alemão. Mas enfim, 2-0, eu votei no Maurício como o melhor em campo, na nossa votação lá no Voz do Gigante. Claro, o Vitão, já tinha sido votado, o Orconcur, da partida, mas para mim fez um grande jogo também o Maurício, em relação ao Edenilson, que estava fora hoje com uma entorse. O Maurício deu uma dinâmica diferente e teve uma participação significativa nessa vitória do Internacional.
Deixa eu dizer que esse vídeo tem apoio da Inter Store Beira-Rio, gente. Você tá pensando em personalizar tua camiseta do Inter e tem uma série de promoções vindo aí, tá? É a Black Friday da Inter Store Beira-Rio, tem grupo de WhatsApp que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo que tem promoção todo dia. Camiseta, bola, produtos para pet, bebê, tá? Tem muita coisa na Inter Store Beira-Rio. Então só clica para entrar no grupo, porque tu vai ter muita coisa legal nesta semana de Black Friday que está por vir da Inter Store do Beira-Rio. Vitão, né, melhor jogador em campo do Inter, mas o Inter tem um problemaço pela frente em relação a esse jogador. Por quê? O Vitão está no Internacional hoje amparado pela normativa da FIFA, né? Quanto a jogadores que estavam atuando naquela zona de conflito que tem entre Rússia e Ucrânia. E o Vitão, nesse momento, está com um vínculo com o Inter até 30 de junho de 2023. Então, certamente ele joga a fase de grupos da Libertadores, o Inter tem ele garantido até a metade do ano que vem, só que tem um grande problema. O Inter, para renovar com o Vitão, na primeira renovação, né, agora que teve na metade do ano de 2022, o Inter se fez valer dessa normativa. Antes não, antes o Inter tinha um acordo com o Shakhtar Donetsk que acabou liberando o jogador para vir para cá. E isso irritou demais o Shakhtar Donetsk, que não vai facilitar a permanência do Vitão no estádio Beira-Rio. São dois problemas nesse sentido, tá? Primeiro, não tem um passe fixado. Não é a mesma coisa do Wanderson com o Krasnodar. Não é chegar lá, ó, Krasnodar, vou pagar a multa que está estipulada em contrato e o Vitão passa a ser meu jogador. O Wanderson passa a ser o meu jogador. Não existe isso com o Vitão. O Vitão, neste momento, não tem a cláusula e aí ele passa a ser um jogador do Shakhtar. O direito econômico do Vitão é do Shakhtar, o Shakhtar que estipula o preço que vai colocar no zagueiro, né, que está jogando uma bola redonda. Eu tenho dito, né, ele lembra muito o começo do Juan lá no Flamengo, na década de 90, lembra também o começo do Roque Júnior. Eu tenho certeza que o Vitão fará uma carreira muito boa, até em nível de seleção brasileira. E isso se torna um atrativo para o Shakhtar negociar ou até mesmo reintegrar o Vitão, que tem contrato com o Shakhtar de mais uma temporada até a metade de 2024. Então, assim, além disso, o Shakhtar está muito irritado com o Internacional, que se fez valer dessa normativa da FIFA. E por isso não tem uma boa relação que poderia ser um facilitador. Esquece, não tem. Então o Inter vai ter que achar um jeito para permanecer com ele, mas o que eu poderia dizer para vocês hoje, não queria estragar o domingo de ninguém, mas é que é muito difícil a permanência do Vitão no estádio Beira-Rio, pelo menos neste momento, né? O Inter não tendo um molde de negócio, não tendo um passe fixado, vai ter que ser criativo para tentar a manutenção, talvez o apoio de um investidor, alguma coisa nesse sentido, mas por enquanto é algo que não está muito concreto aí para o Internacional, que garante, né, que vai ao mercado para buscar um camisa 5 em nível de titularidade para o ano que vem, já que o meio-campo está com cada vez menos opções, né? O Mano não teve o Lisiero hoje, não terá contra o São Paulo, porque ele pertence ao tricolor paulista, não teve o Edenilson, que possivelmente também não estará à disposição para o jogo contra o São Paulo, com uma entorse no tornozelo, e hoje o Johnny saiu, né, manquitolando e tal, com possível dor, mas tranquilizou aqui na zona mista, disse que está tudo certo. O Mano até disse, né, se não puder jogar, joga o Matheus Dias, que foi inclusive titular no jogo do Inter Sub-20, que foi eliminado pro Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Beleza? Então essas as informações que eu queria trazer para vocês aqui direto do estádio Beira-Rio. E eu quero falar também sobre a KTO, né? KTO.com, minha parceira, que tem um jogaço hoje entre Vasco e Ituano. É o jogo do dia, né? Pelo incrível que pareça. Mas é o jogo que vale o acesso do Vasco da Gama. E vale o acesso do Ituano também. Vitória do Ituano classifica o Ituano para a Série A do Campeonato Brasileiro. Empate e vitória do Vasco classifica o time carioca, que vai viver um drama em Itu neste domingo. E tu pode apostar lá, né? Em KTO.com. E usando o cupom COLAR, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço, a gente se vê ainda neste domingo, tá? Então, ativa a notificação para não perder nada, deixa o like, te inscreve. Tchau!